amigos, irmãos, muito especial do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez, agora, para concluir a leitura do nosso livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido, muito amado Francisco Cândido Xavier. Hoje, no capítulo 20, então vai ser o encerramento da leitura desse lindo livro. E para lembrar, o 19º capítulo foi o encontro de Ismênia com o vô Cláudio, o avô de André Luiz, né? Para combinarem, né, a reparação das faltas que ele cometeu, né, com ela. Então, muito lindo aquele capítulo, esse capítulo 19 também, com grandes lições, né? Eu gostaria muito de agradecer por esses encontros, né? Por essas leituras, pela força que os irmãos têm demonstrado em acessar o nosso canal. Continue acessando o nosso canal, visitando o nosso site, assistindo os lindos trabalhos que são feitos por ali, né? Então, nós vamos começar. No Lar de Cipriana, capítulo 20. Então, muito lindo também esse capítulo. Encerrada a semana de estudos que me propuseram, guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro, em pleno crepúsculo, a benemérita fundação das zonas inferiores, a que o assistente chamara Lar de Cipriana. Extremamente perplexo ante o problema que me demandava atenção, qual o de reencontro inesperado com meu avô, não me sobravam agora motivos para longas perquirições, de ordem filosófico-científica, junto à privilegiada cultura do instrutor prestes a despedir-se. A pesquisa cedera lugar à meditação, o raciocínio ao sentimento. Recolher extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinar diversos doentes com as quais travara relações, identificar moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrar um enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Reconheci agora que, para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir o amor. Claro, o amor, sempre o amor, né? Naqueles instantes calavam em meu ser as perguntas inquietas, sofreadas pelo coração dolorido. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias prestigiosas, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se não me fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? De pensamento fixo na surpreendente questão da hora, cheguei, em companhia de Calderaro, à enorme instituição em que Cipriana administrava o constante benefício de seu devotamento fraternal. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista diferente de quantas conhecia. Parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador, com exceção de Cipriana e dos assessores que lhe compunham o séquito. A comunidade, não pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos, no aspecto aos que povoam os círculos carnais. Como acontecia habitualmente, Calderaro me veio em auxílio esclarecendo. Irmã Cipriana idealizou esse amorável reduto de restauração espiritual, concretizou-o usando os próprios irmãos sofredores e perturbados, que vagueiam nas regiões circunvizinhas. Olha que interessante. Os próprios irmãos, né,
sofredores e perturbados, né, que vagavam nas regiões circunvizinhas, eram colaboradores, né, desse lar de Cipriana. É claro que não reside sistematicamente aqui. Todavia, nesse colégio regenerador, passa grande parte do tempo que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita amiga iniciou a obra e tornou-se-lhe provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é de região inferior para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. Educandário de trânsito, sobre a ação direta dos que dele colhem proveito, passou destarte a valioso núcleo de instrução e de amparo. Individualidades libertas da carne, em penosas condições íntimas, nos setores do conhecimento, aqui recebe precioso concurso, a fim de se readaptarem convenientemente à vida. Grupos diversos de mediana condição dirigem-se para um edifício ao centro de vastíssima organização, no qual adivinhei o templo votado à prece. Muitos companheiros se encaminhavam céleres, conversando ao nosso lado. Havia ali tanta gente alegre, tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de grande cidade no plano denso. Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade, situada em clima sombrio. Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperança, que a todos luzia no olhar percussiente quantos se nos deparavam. Exibiam atitude iniludível de trabalho e de renovação. Ainda mesmo aos aleijados e doentes que ali estacionavam em grande número, mostravam disposição de otimismo transformador. Muitos de nós aqui na Terra, né, nós espíritas, achamos assim que os umbrais estão ali, né? A Deus dará, como se diz, né, no nosso vulgar palavreado. E não. As regiões umbralinas são, né, protegidas por entidades, assim como Cipriana, esse exemplo dessa irmã querida, né? Então vejam, nada, meus irmãos, nada fica jogado ao léu. Todos somos irmãos e amparados pela divina providência. Então vejam só que coisa bem abençoada. Esse exemplo aqui nos alertando também, né, a necessidade de melhorarmos cada vez mais para não precisar de dar tanto trabalho a esses irmãos benfeitores, né? Vamos prosseguir. A venerável instrutora prosseguiu benévolo. O assistente montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se engripornavam na vaidade e no crime, depois de vastos anos de purgação e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais, a caminho do porvir. Daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizado em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la.
Viu só que beleza, né? A obra dessa senhora, que coisa bem linda, né? Ponderava eu a bondade e a sabedoria daquela estrênua missionária, pronta a todo serviço de colaboração superior, recordando meu próprio caso, ante meu demente avô emaranhado nas sombras, quando penetramos o santuário, onde sua voz se faria ouvir na oração. Cercavam-na diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Um cavalheiro visivelmente confortado dizia-lhe referente: seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a colaborar ao invés de combater. A troca, né, do conhecimento dele trocou, né, a transformação. Vejam só. Ele passou a colaborar em vez de combater. E é isso aí, é o início de uma transformação. Agora sim, exclamou Cipriana satisfeita. O bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno de seus passos. Irmã, falou-lhe simpática senhora, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. Olha só, né? A consciência se ampliou. A respeitável interlocutor estampou bela expressão fisionômica e observou: seu progresso é sensível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. A renunciar a nós mesmos é esse o alcance, né, meus amados? Trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, dirigiu-se a ela de olhos rasos d'água. Irmã, balbuciou triste, ainda experimento os antigos achaques. Há instante em que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida aflito. A orientadora acariciou, discreta, encorajando-o. É natural. Esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. É verdade. O que a gente construiu, às vezes, anos a fio, né, no nosso íntimo, demora, às vezes, para haver essa limpeza, né, para haver essa noção, né, do que a gente pode se melhorar e a seguir, a trabalhar em nós nessas coisas, né? E aqui está bem claro, né? Ela colocou, até vou repetir, às vezes, gastamos às vezes anos armazenando impressões, olha, que naturalmente não se esvaem em alguns dias. É verdade. Outros companheiros se aproximavam com evidente intuito de ouvi-la, mas notando-nos a presença, veio sorridente até nós, informando obsequiosa: André, o problema de nosso enfermo já foi providenciado em todas as particularidades, suscetíveis de solução imediata. Cláudio, é o vovô, né? Demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparará convenientemente para o retorno aos círculos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disso, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos à Ismênia para a concretização de seus ideais. Que lindo! Agradeci, confundido e sensibilizado, rendendo graças a Deus. Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração chamava-nos ao alegre e doce dever. Cipriana, assumindo a direção da prece, fez-se acompanhar pelos colaboradores diretos que a seguiam no momento. De alma genuflexa, via de olhos erguidos para o alto,
de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte. Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, da quais ela se constituía visível e intermediária para todos nós. O magnetismo junto com aquela força que ela tinha, né? Abençoados pelos fulgurantes raios que fluíam de esfera superior através de sua personalidade sublime, sentia-nos embalados por indivisível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinado cantou inovidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. Logo após, a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente, exorando a proteção do Cristo. Senhor Jesus, permanente inspiração dos nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas da tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixei indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço, à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desespero das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com os teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indebitadamente e converte-nos em teus servidores humildes onde estiverdes. Mensageiro da boa nova, não permita que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos a responsabilidade e deveres, não nos relegue à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Mestre Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique. Para sempre, assim seja. Que linda prece, né, meus amados? Que apelo maravilhoso que ela fez, né, a Jesus. Fizera-se resplandecente o recinto do santuário. Vi então, através do espesso véu de lágrimas que me assomavam aos olhos, que maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes cintilou por instantes na cabeça venerável daquela missionária do bem, como ali fora instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Encerrada a reunião, Cipriana, com admirável simplicidade, veio despedir-se de mim. Para que não dizer, tinha meus olhos velados de pranto. Desejaria segui-lo como filho reconhecido para sempre, tais a sabedoria e o amor que lhe transbordava do espírito glorificado. Calderaro foi o primeiro a abraçar-me, fazendo votos de boa viagem, a que não pude responder, sufocado pela intensa comoção. Os demais companheiros saudaram-me, enternecidos, e por fim Cipriana apertou-me ao peito, beijou-me maternalmente e disse, com olhos úmidos, que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça a bondade nos desempenhos de qualquer obrigação.
E talvez porque me visse tão fundamente sensibilizado, acrescentou: Estaremos unidos pelo Espírito. Desvencilhei-me dos seus braços com as saudades do filho, em cujo santuário interior jamais se extingue a chama da gratidão. De volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara, que me povoava de prodigiosas mensagens dos astros coruscantes. Misericordioso Senhor, supliquei mentalmente, digna-te abençoar o verme que eu sou. Tive a impressão de que meu coração pulsava túmido dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos no futuro infindável. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti copioso pranto de júbilo, dando guarda às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz sob nova esperança. Que lindo! E assim encerramos a leitura desse livro abençoado. Que grandes lições nos trouxe nesses 20 capítulos de leitura. E assim, meus queridos, um coração também cheio de gratidão, que eu agradeço a todos que assistiram essa minha leitura. Agradeço a Deus pela oportunidade do aprendizado. Agradeço a Jesus pela força recebida nesses momentos que aqui estive. Mas continue agraciando o nosso canal com esses trabalhos lindos que ela nos fornece, né? Visitem o nosso site, que tem grandes novidades. Quando quiserem reaver, né, as leituras, vai lá no site, procura direitinho que vão achar, estão lá, né? E assim, queridos, nós vamos encerrando. Muito obrigada, Pai, por esses momentos de muita reflexão, intensa emoção ao sentir essa nossa caminhada grandiosa, amparada por esses amigos espirituais. A vocês, meus amados, muito obrigada. E que Deus e Jesus continuem nos amparando, continuem nos fortalecendo nessa nossa caminhada evolutiva. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço grande em todos vocês. Que assim seja.